Capítulo 17. Antes de tudo e acima de tudo, deve-se cuidar dos enfermos, para que sejam servidos como se fossem o próprio Cristo em pessoa, pois ele mesmo disse: estive enfermo e me visitastes. Regra de São Bento, capítulo 36. Abíquio ou Schoen, embora sua eleição como abade após um período decente de luto fosse assumida por todos, limitou-se a tomar pequenas decisões e não exerceu mais do que sua autoridade habitual como prior até que as eleições ocorressem. Ele, portanto, designou tanto Blacktooth quanto a Guarda Amarela para os aposentos de visitantes, convidou todos a participar das habituais 4 ou 5 horas diárias de trabalho manual e disse ao próprio Nimmi para se juntar aos outros monjas no coro para a liturgia, mas não receber a Eucaristia sem permissão específica de um confessor, referindo-se a ele mesmo. Quando Blacktooth lhe disse que os guardas estrangeiros não eram apenas cristãos, mas haviam feito votos religiosos, Schoen ficou perplexo. Ele chamou Levion, o reconciliador, para aconselhamento e, com Blacktooth, o status dos estrangeiros foi discutido longamente. Schoen e Levion estavam desconfortáveis com a ideia de assassinos profissionais com votos religiosos, e Nimmi sabia realmente muito pouco sobre o credo e a prática deles. Ele sabia, e lembrou Schoen, que muitos séculos atrás os monjas de São Liboetes haviam defendido o mosteiro pela força das armas, como evidenciado pelas muralhas de parapeito e pelas armas de ferro enferrujadas em um arsenal trancado no porão, do qual apenas Schoen agora tinha a chave. Blacktooth viu-se distraído pelas vestes de Levion, o monge havia se tornado padre. Embora não desgostasse do homem, Blacktooth imaginou que ter o reconciliador como seu confessor poderia ser uma das dores de seu próprio inferno pessoal, caso ambos fossem para lá. Blacktooth não havia mudado muito desde que deixara a abadia, mas uma pequena mudança vinda do serviço ao cardeal Bramponi e do estudo das artes guerreiras sob o machado foi a redução de seu medo de pessoas como aquelas. Chocou ao perceber que a capacidade de matar era um grande tranquilizante, mesmo entre pessoas que ele gostava e respeitava. Por que você não fala com eles em vez de falar comigo? Disse ele ao padre Levion, seu antigo terapeuta. Eu tentei, irmão São Jorge, mas mal consigo entendê-los. Você não consegue? Não desejando ficar preso ao papel de intérprete, Nimmi balançou a cabeça. Eles estão aprendendo o dialeto da igreja, padre. Seria gentil de sua parte ajudá-los comunicando-se. Tenho certeza de que você é muito melhor nisso do que eu. Depois, ele tentou não ceder à tentação de se sentir arrogante. Os cristãos estrangeiros logo foram convidados a se juntar aos irmãos de São Liboetes na oração. A recepção da Eucaristia, no entanto, seria adiada até que a compreensão deles sobre a forma de cristianismo católico deste continente pudesse ser testada por catequistas e confessors. Ainda não eleito abade, Schoen temia a desaprovação de Valana e sabia pouco sobre o caráter de Eimen Specklebardow dos membros deste bando de guerra de pele amarela do falecido cardeal Rei. Ele colocou Nimmi para lavar pratos e esfregar o chão da cozinha. O monge errante não era respeitado pelos antigos amigos e tentava evitar a caridade deles. Aparentemente, o abade Gerard lhes contara pouco ou nada sobre seu trabalho para o cardeal Bramponi, e apenas Schoen parecia ciente disso, mas não muito impressionado. Se o irmão Sincal tivesse contado a alguém que Blacktooth foi um dos conclavistas de Bramponi quando o Papa Eimen foi eleito, ninguém se interessou.
O negócio da abadia era a oração e a preservação de uma herança. O interesse no mundo exterior era mantido deliberadamente em um nível mínimo. Nimue sentia-se grato por ninguém zombar em seu rosto ou falar dele alto o suficiente para ser ouvido. A abadia de Leibowitz teve muitos visitantes naquela temporada, e havia apenas uma dúzia de celas mobiliadas na hospedaria. Quando Blacktooth voltou das vésperas à noite, notou uma lâmpada acesa em uma cela que estivera vazia naquela manhã. Ele olhou pela pequena janela da porta e parou bruscamente diante do que viu. O cardeal Elia Bramponi, pálido e abatido, estava deitado na cama, apoiado por travesseiros. Blacktooth pressionou a testa contra a grade para melhor observar o prelado doente, seu mestre do passado e do futuro. É você, Nimue. Eu me perguntava onde você estava se escondendo. Entre. Ninguém me disse que o senhor estava aqui, milord. Blacktooth caiu de joelhos e beijou o anel de Bramponi. Ele sentiu o cardeal estremecer e resolveu não beijar seu anel novamente. 2 dias depois, Omukon chegou à abadia. Nimue achou uma coincidência estranha, mas viu que o fora da lei Jack Rabbit foi levado diretamente para se encontrar com o cardeal doente, sem sequer uma visita ao prior. Eles conversaram por várias horas quando Nimue trouxe os jantares da cozinha. Omo foi amigável, mas a conversa parou subitamente quando Blacktooth entrou e não foi retomada até que ele saísse. O contrabandista Jack Rabbit estava a caminho da província para a Nova Jerusalém novamente, mas permaneceu até que Bramponi estivesse pronto para partir, e então ficou um pouco mais. Não havia dúvida desde o início de que o prior Olshoen seria eleito abade, pai espiritual e governante da Ordem de São Leibowitz, mas Bramponi o deixou preocupado com o poder de confirmação que lhe fora delegado pelo Papa, e aparentemente ocorreu a Olshoen que restaurar a saúde do cardeal deveria ser uma preocupação primordial na abadia. Por um tempo, o diácono vermelho foi afligido por náuseas e fadiga. Ele não tinha apetite. As tentativas de vomitar após beliscar a comida do cozinheiro resultavam geralmente em ânsias secas. Sentia tonturas sempre que deixava a cama. Tinha falta de ar e seus batimentos cardíacos aceleravam quando ficava de pé. Blacktooth pediu para ser dispensado de suas tarefas de esfregar o chão na cozinha para consultar novamente o venerável Boedulus, pois aquele respeitado autor havia escrito sobre Melduvn, o fosso de reprodução, e as doenças que às vezes resultavam da exposição à radiação naquele local. Ele até registrara uma receita chamada ensopado de Sumonabish, que os antigos habitantes das planícies acreditavam ser útil no tratamento. O prior Olshoen a princípio recusou-se a liberar Blacktooth da cozinha, pois o irmão médico não queria a assistência de alguém como ele. Mas quando Bramponi soube que o prior havia atribuído as tarefas mais servis ao monge errante, chamou o prior ao seu quarto de doente e demonstrou sintomas de mau temperamento. O cardeal chegou a questionar sua aprovação da eleição de Olshoen, caso ele fosse tão persistente no erro de Gerard. Que erro é esse, Vossa Eminência? Manter seu pé no pescoço de Nimue, seu tolo maldito. Ora, todos nós fazemos trabalho manual, e eu pensei. Ele desistiu, vendo que o diácono vermelho estava prestes a explodir. O irmão Blacktooth foi liberado de sua tarefa na cozinha e colocado à disposição do cardeal. Nimue leu Boedulus novamente e consultou o irmão médico e os cozinheiros. O cardeal permitiu ser colocado em uma dieta rigorosa formulada por esses consultores.
2 vezes por dia ele deveria comer uma maçã na qual pregos de ferro haviam sido cravados e deixados por 3 dias. A receita de Sumonabis pedia apenas miúdos. O que quer que os cães não comam, disse um cozinheiro ranzinza, de forma incorreta segundo os pastores, cujos cães comiam todas as partes de um animal, exceto os chifres e cascos, se permitido. A receita pedia cebolas silvestres e pimentas silvestres minúsculas. As cebolas silvestres mal cheirosas cresciam apenas ao longo das margens dos rios, e não havia nenhuma perto da abadia. O cozinheiro usou cebolas da horta e, embora os pastores tenham encontrado alguns chiltepins enquanto cuidavam de seus rebanhos, pimentas picantes da horta foram consideradas um substituto aceitável. Acreditava-se que o poder curativo residia principalmente na combinação de língua, fígado, coração, cérebro, molejas, rins e dobradinha, tudo finamente picado. Estes deveriam ser cozidos em fogo baixo em uma panela de ferro com um toque de vinho tinto ou vinagre. A receita original pedia um bezerro, não um cordeiro, mas nenhuma das poucas vacas leiteiras da abadia havia parido naquele ano. Como cerca de 2 ovelhas jovens por semana eram sacrificadas por seus miúdos, os monjas tinham permissão, e eram até encorajados, a comer ensopado de carneiro, embora a dieta leibovitziana normalmente evitasse carne vermelha. Os muito religiosos entre eles preferiam jejuar quando era servido, mas a maioria dos noviços comia com prazer, com molho de pimenta e alho, e em boa consciência. Durante a 2ª semana, o apetite do cardeal melhorou. Sabe, Nimue, este ensopado é realmente muito delicioso. Pergunte ao cozinheiro o que tem nele, sim? Duvido que o senhor realmente queira saber, milord. Não? E por que existem buracos e estrias marrons nestas maçãs? E por que continuam me alimentando com sementes de abóbora? Pregos de ferro nas maçãs. O venerável Buedulus pensava que é bom para o sangue. Estamos em outubro e as abóboras estão maduras. Mas apenas sementes. Buedulus, hein? Ele é aquele ao qual você adicionou uma nota de rodapé, não foi? Mas não sobre sementes de abóbora. Pelo visto, nunca me livrarei disso. Não pareça tão abatido. Não é nada para mim. Conte-me sobre sua estadia na Nova Jerusalém. Ela morreu, milord. A Idrea. Sinto muito ouvir isso. Ela era uma jovem brilhante. Um poço de travessuras, é claro. Você acha que vai se recuperar dela? Eu nunca esquecerei. Você aprendeu algo? Sim. Então você tem a escolha de vir para o leste comigo ou ficar aqui com sua ordem. Eu irei, milord. E obrigado. Este lugar tornou-se uma ocasião de pecado para mim. Sinto muita raiva injusta aqui. Poupe seus agradecimentos. É provável que seja perigoso. E frio. Será inverno antes de chegarmos a Negancite. Você acha que consegue convencer um dos guardas do cardeal a vir conosco? Convencer? Não entendo. Eles o consideram seu mestre e até seu dono. Eu sei. É por isso que não lhes direi para fazer nada, até que superem essa ideia de propriedade. Nimue não teve problemas em recrutar um guarda-costas para o cardeal. Todos queriam vir. Não podemos aceitar isso, disse ele a eles. Estaremos viajando com papéis falsos.
quem vier terá que esconder suas armas em um rolo de cama e usar batina. Volshin lhe dissera que Kundu era o melhor guerreiro entre eles, mas ele escolheu Vege, o menor, cuja pele era quase marrom clara. Apenas seus olhos o distinguiam da população local. Quando os papéis selados do cardeal e uma carta do Papa chegaram, Bramponi estava pronto para deixar o mosteiro e viajar para o leste, para a província, e depois para a Negancite. A carta dizia muito pouco sobre o ataque de Halter, exceto que ocorrera e o Papa estava sendo culpado. O cardeal escreveu uma resposta, implorando ao Papa que não pensasse em abandonar o papado até que Bramponi retornasse da corte imperial. A mensagem foi postada em Cernlibovitz, junto com a correspondência da abadia, que era recolhida por um mensageiro a cada 10 dias. Então os 3 homens, vestidos como monjas, partiram para a província. Logo após a partida deles, mais 2 viajantes chegaram à abadia de Libowitz. Um era um velho judeu a caminho da meseta de último recurso, ele trazia 2 cabras jovens com cabeças azuis, úberes cheios e abdômenes inchados. Acompanhando-o estava uma jovem com cabelo loiro brilhante, apenas um pouco menos grávida que as cabras. O velho judeu não aceitou hospitalidade além de um gole de água, alguns biscoitos e um pouco de carneiro jovem frio. A garota havia escapado do cativeiro de sua família e exigia ver o pai de seu filho ainda não nascido. Eles partiram há 2 dias. Ele disse ao cardeal que você estava morta, disse Olshoen. Ele pensa que estou morta, mas o cardeal sabe a verdade. O abade rangeu os dentes e ofereceu hospitalidade a contragosto, embora a hospedaria estivesse metade cheia de guerreiros estrangeiros e um traficante de armas, não havia instalações separadas para mulheres, e o monge que ela buscava havia partido. Você pode ficar em uma cela trancada, disse ele a ela, com um pinico. Estará segura o suficiente. Quem fica com a chave? Olshoen pensou por um momento. Não poderia ela sair e molestar os homens, bem como o contrário. Oh, bem, eu mesmo ficarei com ela, disse ele finalmente. Trancada por você. Ela olhou para 3 monjas que a observavam curiosos do topo da muralha do parapeito. Sorrindo perversamente, ela levantou a frente de sua saia de couro até o nível da cintura. Por baixo, não usava nada. Com seu abdômen inchado e sua mata loira brilhante, ela fez uma dança provocante apenas para um abade horrorizado, baixou a saia, girou sobre os calcanhares e marchou com o bumbum balançando em direção a Cernlibowitz. Alguém comemorou. O abade olhou furioso para o parapeito, mas os 3 monjas haviam desaparecido. Logo um homem com uma mula e uma carroça carregada de esterco de ovelha parou para lhe dar uma carona. Alguns minutos depois, ele pegou o velho judeu e seguiu adiante com as cabras amarradas atrás da tampa traseira. Blacktooth, Olshoen resmungou em desgosto e retirou-se para a capela, onde caiu de joelhos e testou sua pulsação antes de rezar. Um monge que começava a rezar sem primeiro acalmar o coração e a mente, rezava mal. Ele disse um Pai Nosso rápido com uma pulsação acelerada e voltou para seu escritório. A jornada da abadia de Libowitz até a fronteira leste do território de Ekrebat levaria quase 2 meses. Omukon fornecerá ao cardeal uma lista de igrejas cujos pastores e rebanhos eram de ancestralidade predominantemente nômade, e para os quais Kon havia vendido armas.
Algumas delas também estavam na lista de correspondentes do cardeal com o SEC. Enquanto visitassem apenas tais igrejas, a identidade deles estaria segura. Mas o cardeal queria passar por assentamentos próximos à linha do telégrafo, para que pudesse obter notícias de Valana e Anegansett. Eles viajaram para o norte o suficiente para que o rio By-Ghost pudesse ser atravessado sem que os cavalos tivessem que nadar, e também sem passar por um posto de controle imperial. Sua jornada a partir de então foi traçada em um mapa de igreja em igreja, de assentamento em assentamento. Era uma terra seca e sombria, pois viajavam principalmente ao norte da região de colinas férteis. Foi em um desses assentamentos, na antiga cidade de Hello, que Bramponi soube da extensão das ofensas do Sharf de guerra Bran contra o Caesar de Araivdar e da morte ritual do primeiro. Ele nunca conhecera Euturbran, luz demoníaca, que diziam ser o gêmeo fraterno de Halter, mais novo por 2 horas. Um padre Jack Rebat chamado Stepson Snack, que conhecia a família Gafanhoto, disse ao cardeal que Eutur era menos beligerante, menos impulsivo, mas talvez mais astuto que seu gêmeo, a quem idolatrara. Sua eleição pelas avós surpreendeu Stepson Snack, que disse que Eutur certamente vingaria o irmão. Dos gafanhotos, Philp exigira a entrega como criminosos de todos os guerreiros envolvidos no massacre, e a entrega também de 50 crianças gafanhotos para serem mantidas como reféns garantindo contra ataques futuros, além do pagamento de metade da riqueza total dos gafanhotos em gado e cavalos. A alternativa seria a guerra total. Mas as forças do prefeito imperial no momento careciam de logística para apoiar uma força de infantaria entrincheirada nas planícies abertas, embora Texarque estivesse trabalhando nisso. Piu-Piu só podia enviar sua cavalaria para fustigar e ser dizimada. Ele estaria pronto para lutar quando pudesse ocupar e manter o território. Foi sua ocupação contínua e a manutenção das terras dos gafanhotos que lhe deixaram pouco para ampliar suas terras no oeste. Se os combatentes de Texarque tivessem perdido 66 de 99 homens em uma batalha, os sobreviventes não celebrariam. Foram necessários nômades pagãos imundos para agir assim, disse o padre ironicamente. Para o futuro previsível, a guerra contra os gafanhotos seria intermitente e oportunista, mas cruel. A província ao sul do Neidian era governada por um procônsul comandando um exército de policiais cujo trabalho óbvio e milenar era proteger a propriedade dos ricos da ganância dos pobres Jack Rebat. Blacktooth pensou nas armas que o Amucum estava trazendo para o território. Para evitar que algumas delas caíssem em mãos de Texarque, não eram as armas mais avançadas do arsenal da Nova Jerusalém, e parecia-lhe duvidoso que o Jack Rebat fosse ainda capaz de revolução, embora tivesse ouvido falar em Hello sobre bandidos Jack Rebat, o sem-mãe, na região de colinas bem ao sul. Bandido era um termo político de Texarque. Um fato vantajoso para Philp era que o Senhor das Três Hordas, Holy Little Bear Madness, estava pressionando o novo Sharf gafanhoto a evitar a batalha. O único ataque permissível era um contra-ataque. Se Jimmy Light era mais leal ao seu senhor, o Sharf dos Sharfs, do que seu irmão fora, era uma questão em aberto. As notícias da incursão de Bran causaram exultação na província, combinada com raiva das avós gafanhotos por sua morte ritual. Todas essas coisas Bramponi aprendeu com o padre Jack Rebat em Hello, onde havia uma cratera interessante quase tão grande quanto Melduvn, mas habitada por seres vivos.
Stepsonsnak estava em contato próximo com um nômade gafanhoto que vivia por perto com a família de sua esposa Jack Rabbit. Notícias de sua própria família e da horda esse marido obtinha de um homem que vivia no Neidian e observava os sinalizadores gafanhoto e cão selvagem nos topos das colinas além do rio. Os sinais eram movimentos de corpo inteiro, muitos rítmicos, e os movimentos incluíam os de sua montaria mantida sob rédea curta. Tais sinais eram amplos o suficiente para serem vistos e compreendidos a grande distância. Após tal transmissão, as notícias dos gafanhotos levavam vários dias para chegar a Yellow. E assim o anfitrião de Bramponi, Padre Stepsonsnak, estava em contato com o gafanhoto e também com um sargento de Texarkee que ouvia todas as notícias oficiais em um terminal de telégrafo próximo e, aparentemente, decidia por si mesmo sobre a sensibilidade da informação. Como você pode confiar no sargento? O cardeal perguntou-se. A namorada dele é uma de minhas paroquianas e o traz à minha igreja todos os domingos. Eu confio nela porque ela gosta dele menos do que ele gosta dela. Ele é simples demais para dissimular. Mas não estou preparado para acreditar nele sempre e em todas as vezes. Existe alguma maneira de você enviar uma mensagem ao Papa em Valana? Não, disse Stepsonsnak, mas hesitou. Seria algo perigoso de se tentar. Eu preciso tentar coisas perigosas. Isso colocaria uma paroquiana em perigo. A garota. Sim, e o cabo, e eu mesmo. Mas você conhece um jeito. Ela enviou uma mensagem uma vez a um parente no oeste codificando-a e fazendo o namorado injetá-la anonimamente no fluxo de tráfego. E ela poderia fazer isso de novo. Não me pressione sobre isso esta noite, o padre Stepsonsnak respondeu rispidamente. Verei o que pode ser feito. O Papa deve ser persuadido a não renunciar. E uma mensagem de Vossa Eminência o persuadiria. Não posso prometer. Nem eu, mas falarei com ela. Em 3 dias, a mensagem foi enviada. Embora dissesse apenas não faça nada até que eu veja Philpwark, essa pequena pepita foi escondida de alguma forma em algumas centenas de palavras de correspondência de colegial, e Bramponi não tinha ideia de como o destinatário seria identificado ou qual seria o método de entrega. Tudo o que posso dizer é que é melhor do que não tentar, foi tudo o que ele pôde dizer. Ele relutava em apressar-se para sair da cidade de Yellow, pois era o ponto mais próximo que sua jornada os levaria do rio Neidian, através do qual chegavam notícias de eventos nas planícies ao norte. O padre Stepsonsnak era um homem conhecedor da interação contínua entre a civilização e as sociedades nômades das grandes pastagens. Ele nascera durante a conquista e lembrava-se de quando seu pai fora se juntar aos rebeldes na região de colinas ao sul. Quando seu pai foi morto, ele, como Bramponi mais de uma geração depois, viu-se sob a custódia de freiras para escolarização. Mais tarde, como jovem, fora para o norte com um amigo cão selvagem, mas carecia dos talentos de guerreiro e pastor e, assim, não encontrou família disposta a adotá-lo. Ele considerou juntar-se a um bando dos sem-mãe, mas as freiras lhe deram um senso de pecado, então retornou à província e tornou-se padre. Agora ele estava encantado em aceitar o cardeal Bramponi como seu líder espiritual em vez do cardeal Benefez, e seu senso de pecado não objetou em permitir que seus paroquianos adquirissem armas de fogo proibidas de Omukon.
Ele até prometeu incentivar o desenvolvimento de uma milícia local secreta entre aqueles que ele sabia serem leais tanto à igreja quanto a uma herança nômade. Provavelmente sabia pouco mais sobre a cultura nômade do que Blacktooth e Bramponi, mas tinha 75 anos e via as coisas de um ponto de vista diferente, que parecia global e quase desapegado da paixão de sua lealdade Jack Rabbit. O padre Stepson Snack tinha a visão mais abrangente da situação nômade que qualquer um de seus 3 convidados já ouvira. Muito disso eles já sabiam em fragmentos, mas o pastor septuagenário reuniu os fragmentos em um quadro maior. Ele estava muito perturbado pela incursão de Halter Brown, e não apenas por razões morais de um padre. O Scharf morto não era estúpido. Ele acreditara em sua própria morte iminente, pois a Vejoes a profetizará após sua provação no fosso. Sua incursão, de acordo com este padre Jack Rabbit, era uma mensagem para ninguém menos que o próprio cardeal Bramponi, bem aqui nesta reitoria, para Bramponi, a quem Brown reconhecerá como a figura significativa de poder na igreja em Valana. O cardeal balançou a cabeça em aparente desconforto com a ideia, mas Nimmi notou que ele não fez nenhuma negação. O gafanhoto está sempre em guerra, murmurou ele. O que quer dizer com isso? É apenas algo que um de seus guerreiros me disse quando cavalgamos para o sul de Melduvum para encontrar o Papa. Stepson Snack insistiu que Brown levou o grupo de guerra até os portões de Roma para mostrar ao cardeal, e, claro, ao Papa, que o ônus de qualquer guerra seria suportado pelo gafanhoto, não pelo cão selvagem, e que o papado de Valana estava desperdiçando energia ao cortejar Churosligan. O sucesso da incursão foi também uma demonstração para Philpwark de que sua abertura para o oeste era mais aparente do que real, dadas certas vantagens possuídas pelo gafanhoto. Ao ouvir este pai Jack Rabbit provincial, Blacktooth começou a admirar o falecido Scharf gafanhoto por sua bravura e firmeza de propósito, apesar de sua inclinação assassina. Novamente, Nimmi perguntou-se se Brown poderia ser seu parente distante. Stepson Snack resumiu a situação militar, cultural e histórica como havia. Uma vantagem que o guerreiro nômade tinha sobre o cavaleiro de Texarkee era que, como todos sabiam, o guerreiro crescerá a cavalo. É comum que uma tribo sem experiência prévia com cavalos, ao ver pela primeira vez guerreiros montados de uma nação estrangeira, veja o cavalo e o cavaleiro juntos como um único animal estranho. Então aprendem a ver o fenômeno como dois. Mas se os guerreiros da nação estrangeira fossem nômades das planícies, a primeira impressão seria a correta. O cavalo nômade e o cavaleiro nômade juntos são um só. Quando em trabalho ou na guerra, um homem montado não é chamado pelo seu próprio nome, mas pelo nome de seu cavalo, e em ocasiões formais pelo nome de seu cavalo e pelo nome do criador de seu cavalo, frequentemente a mãe da esposa do homem. O homem era, afinal, apenas o controlador do cavalo na guerra ou no trabalho com o gado. Entre as coisas que primeiro se notava em um acampamento nômade, temporário ou permanente, era que havia mais fêmeas do que machos à vista, a menos que se chegasse em um dia de festa, quando a maioria dos guerreiros pastores retornava das planícies abertas, onde costumavam viver com o gado semiselvagem. Quando os pastores voltavam para casa, pareciam quase estranhos selvagens em seu próprio acampamento ou aldeia, onde os velhos, os meninos jovens, os feridos ou incapacitados viviam e às vezes trabalhavam com as mulheres. Pelo menos os meninos trabalhavam.
Os meninos mais velhos tornavam-se domadores de cavalos. Os meninos mais jovens cuidavam da remuda e tentavam montar os cavalos parcialmente domados. Os velhos tendiam a sentir que seus feitos de glória passada lhes davam direito a uma aposentadoria não produtiva e confortável, enquanto os meninos e as mulheres cozinhavam, limpavam, carregavam água, remendavam, faziam puts de argila e cuidavam dos cavalos. Ocasionalmente, uma mulher vejez usava seus poderes sobrenaturais para induzir um velho guerreiro aposentado a trabalhar, desde que a tarefa não fosse humilhante, mas os veteranos eram um grupo preguiçoso, geralmente protegidos em sua aposentadoria por múltiplas afiliações ao espírito do urso. Às vezes eles se redimiam oferecendo lampejos de sabedoria curativa quando os jovens estavam divididos em controvérsias raivosas. O pastor guerreiro médio ao norte do Neidian ainda era analfabeto e falava apenas o dialeto de sua horda, mas sua mãe era vejez, ou sua avó, e provavelmente estava aprendendo a ler ela mesma, e poderia até estar ensinando seus irmãos e irmãs mais novos. Embora desprovido de letras ou de uma segunda língua, o nômade médio agora imaginava em sua mente um mundo muito maior do que seu tio-avô imaginara. Ele sabia que a terra não acabava além das montanhas, e que havia pessoas que viviam além do grande rio a leste, e que eram tão perigosas e desprezíveis quanto os herbívoros humanos que viviam deste lado do rio. Ele até suspeitava que o grande fosso de reprodução da mulher cavalo selvagem não era realmente o umbigo do mundo, e que o fosso de reprodução de sua própria avó, se ela tivesse um, não era necessariamente letal para um homem que ousasse entrar nele, embora ficar fora fosse provavelmente melhor para a sorte da pessoa. Ele não era tão purista nômade quanto seus tios mais velhos. Ele usava as ferramentas dos cidadãos, vestia pano de cidadão, bebia licor de cidadão e frequentemente comia o feijão e o milho do cidadão se não tivesse que cultivar o seu próprio, como Stepsonsnak comentou com uma risada. A terra fora feita para crescer grama, para gado, veados, antilopes, coelhos, cães de pradaria e cavalos viverem e, por sua vez, serem consumidos por homens, cães selvagens, vários tipos de felinos e urubus. A hierarquia animal das planícies era governada por 3 soberanos em uma parceria predatória: homens, cavalos e cães. Também pelas suas mulheres, éguas e cadelas. As coisas eram muito mais simples nas planícies do que no país dos cultivadores de milho e feijão. Poder-se-ia sentir pena dos fazendeiros, como se sentia pena da própria presa, pois o nômade podia ver que os fazendeiros eram na verdade a presa de outros homens, soldados, policiais, padres e cobradores de impostos. Eles estavam presos a um pedaço de terra, enquanto o nômade possuía o mundo inteiro sob o céu vazio. Esse, de fato, era um dos nomes antigos do nômade para si mesmo, o sobrinho do céu vazio. O céu vazio, é claro, era uma pessoa, mas também era apenas o olhe para cima, céu vazio. Em nenhum lugar senão nas planícies, do lombo de um cavalo, um homem pode ver a vastidão da terra, a menos que seja do mastro de uma escuna oceânica, mas o nômade não tinha certeza se acreditava em oceanos. Ele sabia que as coisas vinham em opostos, então, onde estava cercado por um oceano de grama semiárido, imaginar um oceano de água era apenas um pensamento natural. Mas nem todos os pensamentos naturais eram reais. Desde a derrota de seus tios-avós pelos soldados do segundo Anegan e pelo gado doente do Anegan, este novo nômade tornara-se um cético.
Não acreditava em tudo que seus tios ou sua mulher vejos lhe diziam, a menos que estivesse se preparando para ser um homem do espírito do urso. Mas o nômade médio não se tornava um homem do espírito do urso e era cético em relação aos seus poderes. Entre a horda cão selvagem, não era raro um nômade doente visitar uma cidade montanhosa para encontrar um médico de uma tradição diferente, especialmente para cirurgias. Geralmente os doentes eram jovens, mas às vezes uma paciente idosa meio relutante era arrastada para um médico da montanha por seus parentes mais jovens. Mais de alguns homens do espírito do urso trabalharam por um tempo nos hospitais da igreja ou do império, aprendendo o máximo que podiam deste tipo diferente de cura. Aprenderam a lavar as mãos. Aprenderam quais drogas roubar para usar em casa. Havia também os mitos de origem, do nascimento desta terra gramada e seu verdadeiro povo, a partir de um cataclismo antigo. Durante o tempo primordial da Grande Morte, houve fogo e gelo. Alguns animais e alguns homens surgiram daquela morte terrível. Então, depois daquele tempo primordial, veio o tempo antigo. No tempo antigo, surgiu uma conspiração entre o homem, o cão e o cavalo para governar o gado peludo e desgovernado que vagava livremente nas planícies, aquele país sagrado do céu vazio e da égua sagrada. A aliança, a coisa homem-cavalo-cão, controlava o rebanho peludo para a vantagem do rebanho, geralmente contra a vontade do rebanho, conduzindo-os para onde os homens sabiam que a grama crescia mais verde. O gado recebia algo de seus predadores em troca de sua carne, pele e osso, recebia a proteção do homem-cavalo-cão contra lobos e grandes felinos, mas permanecia como a presa que corre livre do homem-cavalo-cão, abatida do lombo de cavalos, e os cavalos eram cavalos superiores. Hoje, os rebanhos de gado frequentemente não correm mais, disse Stepson Snack. Por todas as franjas das planícies, cercas estavam sendo erguidas. Eram tentativas de algumas tribos de permanecer em um lugar o ano todo, construindo casas permanentes, selecionando seus rebanhos, agora bandos, inclusive, no outono, primeiro escolhendo o gado reprodutor, depois abatendo quaisquer animais que pudessem ser usados, comidos agora ou preservados para o inverno e, finalmente, vendendo o resto ou trocando com os fazendeiros por grãos. Para o desgosto final do verdadeiro povo, alguns deles até criavam porcos. As hordas a princípio consideravam esses nômades de cerca como párias, tão desprezíveis quanto ex-nômades que cultivavam como a família de Blackfoot fazia, exceto que os parentes de Blackfoot cultivavam a terra de outro homem. Mas as velhas das terras altas, essas avós descarnadas com punhos de couro, olhos sorridentes e poderes vejos, elas assumiram a causa do povo da área de franja e sitiaram os ouvidos de marido, irmão, filho e pai com avisos sobre a bruxa da noite, que chamava para seu seio sombrio os chefes que injustiçavam seus próprios reinos ou feriam os seres que neles viviam. Não apenas isso, mas se esses pastores fixos fossem alienados pelos pastores errantes, só poderiam tornar-se aliados dos fazendeiros e de Texarkee. Quando as pessoas começaram a ver a bruxa, os chefes nervosos começaram a concordar que os nômades que se estabeleciam atrás de cercas não deveriam ser saqueados e mortos, mas atraídos de volta à vida comum da horda, se possível. Essa tolerância era reservada para fazendas adjacentes às cercas existentes, no entanto. Havia algumas famílias nas planícies que ousaram cercar áreas de escolha para si mesmas, longe de quaisquer outras cercas. Para estas,
os líderes das hordas enviavam guerreiros para derrubar a cerca. Forçavam 3 pessoas a escolher entre retornar à vida comum ou deixar a terra comum. Aqueles tolos o suficiente para ficar eram mortos por fora da lei, com quem se podia contar para poupar as tribos do trabalho e da culpa de sangue. As hordas, é claro, juntavam-se à igreja na condenação desses assassinos sem mãe. As coisas haviam mudado desde o tempo de Ganus, quando a Negan II espalhara a peste bovina como arma de guerra, conduzindo seus rebanhos infectados entre os das hordas. O futuro fora revelado aos videntes tribais. Era previsível que as planícies abertas encolheriam, e o povo e o gado nelas pereceriam ou mudariam. Eles vinham mudando continuamente através de 3 gerações desde a conquista, e o que caracterizava a população atual era a juventude. As avós e mães prolíficas haviam dobrado a população em um tempo muito curto. Todo guerreiro nômade acreditava que a capacidade de suas mulheres de produzir bebês rápido, chegando até a gêmeos e trigêmeos, subia e descia conforme a necessidade da nação. Por qualquer razão, as grandes planícies estavam encolhendo, enquanto sua população crescia rápido ultimamente. Não era esta a principal causa da guerra. Geralmente acontecia quando os homens se estabeleciam em um lugar com suas mulheres e tinham muito sexo e bebês, crianças demais para caber no esquema local das coisas. Gangues de adolescentes tornam-se os primeiros guerreiros neste processo e, porque começam problemas com outros bairros, é necessário colocar as gangues sob o comando do chefe e dar-lhes coisas violentas para fazer contra pessoas que não gozam do favor do chefe. A guerra é causada pela agricultura, na opinião nômade. Foi, afinal, um pastor morto por um agricultor quando Caim matou Abel, assim diziam os cristãos. As tribos estavam inquietas, ansiosas, zangadas. Todos haviam feito concessões, mesmo os mais selvagens entre eles usavam as ferramentas e as armas fabricadas nas vilas e cidades a leste e nas montanhas. Levavam sua carne, peles, obras de arte, peles de lobo, gordura de urso e pôneis excedentes a um posto de troca e então cavalgavam de volta à terra da avó conduzindo uma mula de carga carregada de ferramentas, pólvora, balas de mosquete, tecido, feijão e destilados suficientes para que pelo menos os anciãos ficassem bêbados. Cantavam as velhas canções e dançavam os antigos rituais, honravam o povo selvagem e moviam suas moradas e seus rebanhos de acordo com a estação. Cada horda possuía um caminho sagrado e lugares sagrados ao longo dele para acampar por uma temporada. Navegavam pelas pastagens pelos acontecimentos no céu noturno tanto quanto por marcos terrestres. O céu lhes dizia quando se mover para o sul. Era o meio do século 33, e Polaris traçava um círculo maior no céu do norte do que no tempo de Leibowitz, mas as hordas chamavam-se a si mesmas de o povo da estrela polar quando vagavam. Quando acampavam no verão, eram o povo do céu vazio e da dama do dia. Quando se amontoavam para o inverno, eram filhos do lobo e da bruxa. Blacktooth sabia muito sobre a tradição, embora nunca a tivesse vivido. Mas as coisas estavam mudando. Ele podia ver a mudança agora, ele a perdera quando menino. O poder nas planícies entre os pastores guerreiros estava fora de controle, e as velhas preocupavam-se com isso. Alguns líderes eram escolhidos por homens sem o devido processo de consulta com as avós, as mulheres vejuas e os homens do espírito do urso. A guerra ameaçava os cavalos e as linhagens sagradas, e matava Nitos.
As mulheres eram geralmente contra qualquer guerra, exceto quando necessário para coibir o roubo intertribal de cavalos. Quando o céu vazio estava morrendo na presença de seus 17 guerreiros loucos, prometeu-lhes que voltaria dos mortos em seu momento de necessidade se cada um e todos os 17, no momento de necessidade, proferissem seu nome mágico de 17 sílabas. O céu vazio, como parte de seu último desejo e testamento, ensinou o nome a esses sacerdotes guerreiros que o serviram melhor na batalha, deixando para cada homem uma sílaba secreta diferente que poderia ser dita apenas uma vez. Dizê-la 2 vezes paralisava permanentemente a língua. Um homem moribundo poderia deixar sua sílaba apenas para seu filho mais velho ou, se o filho fosse inapto, para outro escolhido pelos xamãs do espírito do urso. O céu vazio prometeu vir sempre que pronunciassem seu nome corretamente, mas para pronunciar o nome cada homem teria que proferir sua sílaba na ordem correta. Qual era a ordem correta? Estavam aglomerados em volta de seu leito na época e, embora a maioria concordasse sobre quem possuía a primeira e a última sílabas, ninguém estava contando as intermediárias. Por exemplo, houve um lanceiro que disse que o céu vazio falara nos ouvidos de pelo menos 10 homens antes dele, mas não mais que 12. Inevitavelmente, um cético que herdou sua sílaba de seu pai falou-a em voz alta, tentou dizê-la novamente e foi imediatamente atingido pelo emudecimento. Outros o ouviram pronunciar a sílaba, mas agora surgia a dúvida. Seria eficaz se dita na ordem correta por um homem que não fosse seu guardião original? E se um homem pronunciasse sua própria sílaba, seria capaz de repetir também a sílaba órfã? Ou o emudecimento agarraria sua garganta? Mas um dia, cerca de um século atrás, todos se reuniram, exceto os céticos sem fala, e decidiram tentar chamar o céu vazio, porque os tempos estavam ficando ruins para o povo. Quando pronunciaram as sílabas, nada dramático aconteceu. Consideraram um fracasso até ouvirem o choro de um bebê recém-nascido da tenda adjacente. O bebê era filho de uma mãe da tribo real e ela foi persuadida a chamá-lo de céu vazio, embora na época de seu rito de passagem para a idade adulta, tenha recebido o nome de Ganus, urso louco, que cresceu para tornar-se o Caesar de Ar-Aivdar que liderou as hordas em um desastre horrível. Obviamente, o nome sagrado fora pronunciado incorretamente. Estavam fascinados pela narrativa de Steponsnak. No entanto, era necessário prosseguir e cruzar um braço do Rio Vermelho ao sudeste, e então apressar-se em direção a Anegansite. Na periferia da cidade, seguindo tal rumo, pararam na borda da cratera de Yellow. Havia um pequeno lago no centro e o solo ao redor era fértil e verde. 2 cavalos selvagens pastavam e alguém estava pescando no lago. Disseram-me, disse Bramponi, que este era um fosso de reprodução de Ekrebat antes da conquista. É como Melduvn, Blacktooth perguntou. Não, não é como o fosso de reprodução da mulher cavalo selvagem. Vejo que há um marcador de pedra adiante. O lugar tem um nome. Como é chamado? Lago Bliss da Surance. Blacktooth leu e olhou para Bramponi, que observava o outro lado do marcador. Diz algo no verso, milord. Diz, Buedulus esteve aqui. O que o é? Nim me deu uma olhada. Tinta. Tinta recente. É uma piada. Tem que ser. Ou então ele fez uma pausa. O senhor sabia, milord,
que o venerável Buedulus morreu em uma explosão em um sítio arqueológico que estava investigando. Há uma lenda sobre um lago com um peixe-gato gigante chamado Bodolus que mais tarde passou a viver na cratera onde a bomba explodiu. Então é uma piada com uma teoria por trás. Tem que ser uma piada leibovitziana. Quem fora de sua ordem conhece o venerável Buedulus? Quase ninguém, milord, a menos que nômades tenham lido minhas traduções. Parece estar assinado com as iniciais, GRT. Eu odiaria perder tempo voltando para perguntar ao padre Stepsonsnack sobre isso. Vamos perguntar àquele fazendeiro Jack Rabbit, em vez disso, sugeriu Nimue, observando um homem montado em uma mula vindo em direção a eles pela estrada. O fazendeiro riu com vontade. Meu tio bisavô pegou aquele velho Bodolus há quase um século. Ele alimentou a vila inteira com ele. Quem quer que tenha pintado o sinal no verso no mês passado não sabia soletrar. Ele estava usando os mesmos mantos que vocês, no entanto. Bramponi e Blacktooth trocaram olhares. Ninguém na abadia lhes contara sobre um monge da ordem que tivesse partido recentemente para a província. Bem, pelo menos um fazendeiro Jack Rabbit aprendeu a ler, observou Bramponi mais tarde. Havia uma pequena escola da igreja em Yellow, sabe? Tenho certeza de que há muitos nômades na província que conseguem ler um livro, mas não conseguem montar um cavalo, especialmente na batalha. Quão rápido eles conseguem aprender a marchar e atirar? Perguntou o geralmente silencioso VG. A pergunta foi considerada pelo monge e pelo prelate, mas não respondida. Cruzaram o Rio Vermelho e seguiram para o leste pelas pastagens. Ao todo, pararam em 23 igrejas e garantiram a lealdade de 17 pastores Jack Rabbit, mas em muitas noites dormiram em celeiros de fazendeiros ou encontraram abrigo natural ao longo de leitos de riachos. 2 vezes alugaram quartos de proprietários de Texarkee, mas havia perguntas bisbilhoteiras demais. O cardeal detestava mentir e decidiu não fazê-lo novamente, embora tenha se tornado um inverno muito frio durante a viagem. Chuva congelante geralmente não vinha até janeiro nessas partes. O cardeal ainda não estava totalmente bem. Começou a acreditar na promessa da Vejues de que teria um tempo de vida mais curto como resultado da provação. Blacktooth alimentou-o com muitas maçãs nas quais pregos haviam sido pressionados, mas ele parecia estar perdendo um pouco de seu cabelo ruivo grisalho. Assim como sua energia. Tal era a maldição de Melduvn.